Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar de NBA, um podcast aqui do projeto Vamos Falar de FUM e a ser transmitido em colaboração com a Bola TV. Para este episódio temos um tema que já é algo falado há algumas semanas, já não é de agora, atualmente, já é falado há algumas semanas, tem a ver com as audiências, os ratings, ou o drama, meu Deus, as audiências de televisão, ou ninguém quer ver NBA e essas coisas todas. Vamos discutir isso e também, focando também um bocado na atualidade aqui da NBA, principalmente nos líderes das conferências, que é os OKC Thunder e os Cleveland Cavaliers, que provavelmente deram, se não é o melhor jogo desta época, deve estar lá perto. Que foi um jogaço, lá está, que aconteceu na semana passada. Comigo está aqui, como ao costume, o grande Bruno Tomás, e também connosco está aqui o grande Rafael Roldão, o adepto mais conhecido dos New York Knicks em Portugal. Para mim, é o adepto mais conhecido dos Knicks, ponto. Acho que também... Sim, Stephen A. Smith, ninguém conhece. Stephen A. Smith. Demorou um minuto os Knicks a serem falados. Portanto, é a melhor equipa da NBA. Está feito. Rafael, já com isto tenho para dizer, e com isto tenho para dizer que as ratings subiam cada vez mais, antes de começarmos com o tema, se aparecer sempre o Trae Young em Nova York. Isso acho que sim. Acho que sim. Mas sim, Rafael, nós já dissemos aqui, na tua ausência, até da Inês, que costuma ser a tua suplente, não é? Fica um vazio não ter aqui um adepto. Fica muito sério, este videocast. Isso é porque o nível dos comentadores que aparecem adeptos dos Knicks é superior. Vamos pôr por aí. Tirando algumas pessoas. Tirando alguns. 50% é superior, ou seja, quando aparece aqui a Inês, 50% é superior. Baixa. Ok. Muito bem, vamos arrancar com isto, porque parece que não temos aqui, se calhar, alguma coisa para falar sobre este tema, que é a questão, lá está, das audiências. Porquê? Porque atualmente tem-se falado muito por causa da questão das audiências, até tocando na questão da forma do jogo da NBA, que está-se a transformar, vamos dizer assim, e que está a ficar aborrecido para muita gente, porque é só triplos. Os Celtics lançam 50 vezes de média de triplos, e os Warriors, o Curry também lança não sei quantas vezes, e o Lillard e o Trae Young lançam de meio campo. Está a ficar muito aborrecido e não sei o quê, não há espetáculo, essas conversas. E depois a questão que isso também envolve nas audiências, que é verdade, não é? Não podemos estar aqui a dizer que não, que a nível de audiências de televisão tem descido. Sim, mas há sempre razões para isso, e razões um bocado óbvias, vamos dizer assim. Mas passando primeiro para ti, Rafael, vamos tocar até na questão, tocar na questão que tu mencionaste até antes de começar a gravar, que foi, é verdade que as audiências de televisão têm descido, mas a nível de audiência aos espectadores dentro dos pavilhões já é o contrário, não é? Sim, que pelos últimos dados aumentou, não foi um aumento drástico, mas aumentou 2% de um ano para o outro a audiência, o público nos pavilhões. Portanto, é assim um bocadinho a ir contra a questão das audiências, não é? Que é que a questão das audiências estou a baixar, na televisão por cabo, tudo mais. Mas eu acho que isto levanta aqui. Acho que são muitos fatores que contribuem para esta pouca ou menor visualização da NBA. Isto nós podemos pegar aqui em vários tópicos, mas pronto, se as pessoas irem ao pavilhão, as pessoas continuam a interessar-se a ir aos pavilhões e ver às arenas, digamos assim, e ver os jogos, é porque o interesse da NBA, 2% é ali uma coisa, não acho que seja um aumento assim enorme, mas tendo em conta o decréscimo das audiências, seria de pensar ou de esperar que o público tivesse baixado também, tivesse menos gente a ir aos pavilhões. Mas não está a acontecer. Portanto, será mesmo da qualidade que se fala muito, porque é a mudança do jogo, que agora é um jogo que é o lançar triplos a todo o momento,
obviamente os números de triplos aumentaram muito, né, nos últimos anos e têm vindo a crescer cada vez mais. Agora cada jogador que entra na NBA sabe lançar triplo e lança bem e é um grande lançador. Nós temos o exemplo, o LeBron James quando entrou na liga, os 3 pontos eram um bocadinho difícil, não era assim um grande lançador, não que ele seja um lançador espetacular, mas é um lançador. LeBron James lançar 3 agora é perigoso, digamos assim. Portanto, há uma transformação do jogo, mas se o público não desaparece e não está a desaparecer, está a manter-se, a aumentar um pouco, será realmente da mudança de jogo? É uma pergunta que eu cá por fazer, porque se o jogo piorasse nessa forma, o público também não iria. Uhum. Sim. Pagando mais para ir ver os jogos, porque é mais barato ficar em casa a ver na televisão, não é? Do que ir aos pavilhões, sobretudo. Há grandes equipas aqui que os preços são bastante mais caros, principalmente nos grandes mercados. Exato. Aliás, a NBA que houve uma época recente, não sei se foi a última ou há 2 épocas atrás, quebrou o recorde de sell-outs, ou seja, mais jogos em que os pavilhões estavam cheios. E depois, como estavas a falar, a questão da média, a média tem subido. Aliás, a média da assistência tem subido em quase todas as equipas, praticamente tem sido subido regularmente. Ou seja, é um bocado como se diz. Se realmente o jogo está a ficar tão desinteressante, normalmente devíamos ver mais cadeiras vazias, não é? Claro que é verdade que vemos alguns jogos que têm cadeiras vazias quando são aqueles jogos mais interessantes e de equipas que estão em contexto de tanking, vamos dizer assim, ou seja, equipas que... Nas Washington Wizards, sempre sold. Mas lá está, se for uns Wizards contra uns Celtics ou contra os Lakers, provavelmente o pavilhão não vai estar vazio, vai estar, não é? Uma boa assistência, não é? Por isso, lá está. Mas isso é uma coisa, peço desculpa, fui uma das vítimas das viroses que andam aí, peço desculpa. Eu ia dizer só que isso não é uma coisa exclusiva da NBA. Em qualquer desporto, se as equipas não forem, se os jogos não forem, isto não vai ser muito competitivo, não é? Exato. Brincando, usando uma expressão conhecida em Portugal, a Liga dos Últimos. Não há aquela vontade de ir ver um jogo, ou de pagar para ver o jogo. Portanto, não é uma coisa exclusiva da NBA. Isso é difícil explicar. Quer dizer, se virmos bem a questão das audiências baixarem tanto, a televisão mudou bastante. Eu acho que cada vez menos gente vê televisão. Sim. E há muita maneira de ver os jogos sem ser na televisão. A pessoa não tem que estar em direto. Não posso perder. Não, posso perder porque vejo mais tarde. E acho que é um bocadinho... Eu até faço uma pergunta, que é, quantos de nós, provavelmente em dias de semana, vê jogos em direto? Eu vejo ao fim de semana, porque lá está, fim de semana, por exemplo, domingo, deu 2 jogos, 8 horas, 8 e meia, e vi em direto. No sábado, e na sexta vi os meus Magic, dava à meia-noite, por exemplo. Sim, depende da hora, depende também das questões se estou muito cansado ou não. Vejo o jogo ao vivo, porque é diferente para mim ver o jogo ao vivo do que ver no dia a seguir. É um bocadinho, porque eu depois uso também muito as redes sociais e principalmente o X para desabafar, digamos assim, sobre os jogos. Mas é difícil também ver os jogos todos que passam, porque há jogos a acontecer ao mesmo, e há jogos a acontecer ao mesmo tempo. Exato. E quando há jogos e há jogos quando dá ao mesmo tempo, que aliás aconteceu, por exemplo, vou pegar o exemplo deste domingo, que estava a dar os Dallas Mavericks contra os Denver Nuggets. E depois à mesma hora também estava a dar 2 jogos, embora o Sacramento Kings Bulls era mais à frente, mas meia hora mais à frente, pronto, ou seja, chega ao fim, é um período, basicamente de diferença. Que se tiver um timeout, vou ver, olha, por exemplo, deu a tua equipa, os Knicks, não é? Mas chegou a um ponto, como estava a dar uma alta, lá está, uma alta abada, vamos dizer assim, cheguei a um ponto, agora vou ver os Denver Nuggets Dallas Mavericks, estás a ver que até coincidiu com a recuperação dos Nuggets. Depois, quando vi que os Nuggets no quarto período já estavam a fechar o jogo, mudei para os Chicago Bulls Sacramento Kings,
que depois até o segmento 15 recuperaram o jogo. Ou seja, estive a andar a fazer um bocado, não é? Mas eu acho que é isso que acontece muito, é ver o jogo que está mais interessante. É ver o jogo e nós neste momento temos facilidade de escolher um jogo para ver ao vivo. Ok. E nós temos isto, os jogos passam em direto em Portugal no outro canal, podemos ver o jogo aí, se quisermos, ou então podemos estar a ver, que é o meu caso, que vejo 99,9% dos jogos, vejo na aplicação da NBA. E isso não conta para a televisão, portanto é ali uma pessoa que sai da televisão. Não quer dizer que as pessoas não estejam a ver, porque assim, se virmos também, tanto cá como lá, as pessoas têm que pagar os serviços para ver o jogo nesta televisão e na outra televisão. Se calhar pagarem uma aplicação da NBA para ver tudo, quando quiserem, facilita. Exato. Cuidado com uma coisa, que é, nos Estados Unidos não podemos ter as mesmas facilidades com o League Pass que nós temos. Não, exatamente. Existe um problema muito grave, por exemplo, em Denver, de não se poder ver os jogos dos Denver por causa dos syndicated TV e coisas do género. Nós somos, na Europa, uns privilegiados. Pagamos. Sim. Acho que a versão mais barata, $99, qualquer coisa assim. Sim, e podemos ter acesso aos 82 jogos das 30 equipas. Contudo, acho eu, não querendo já ultrapassar-vos, eu acho que também há uma questão que temos que focar quando estamos a falar dos ratings da NBA. Que é, exige muito dos fãs num produto como a NBA que tem não sei quantos jogos por temporada. Não é a mesma coisa como a NFL, é muito mais parecida com o hockey no gelo. E não é fácil pedirmos, seja para esta geração, seja para outras, esta exigência tão grande. Por outro lado, o Rafael falou e bem, a questão das mudanças de consumo das pessoas em relação ao audiovisual. Eu vou dar aqui um exemplo do outro podcast que faz parte desta rede de podcasts. Vimos a diferença de ratings brutal que existiu no Raw quando passou da USA Network, nos Estados Unidos, o canal de cabo, como o TNT, por exemplo, também passa jogos da NBA para a Netflix. A distribuição também conta muito. E cada vez mais a distribuição impacta muito a audiência e, mais do que isso, a relevância que o produto tem para essa audiência. Não tenho dúvidas, isso digo-vos já, que, seja de qualquer forma, teria um sucesso enorme a NFL no dia de Natal. Dia ele que é por excelência da NBA. Uhum. Que foi o melhor dia de Natal dos últimos 5 anos, se eu não me engano. Contudo, quando comparamos com as audiências que foi do primeiro dia de Natal da NFL, completamente diferentes. Eu acho, pessoalmente, e posso estar muito enganado, obviamente o produto da NFL tem muita mais audiência dos Estados Unidos, mas mais do que isso, a forma de distribuição também ajuda, não é? Reparem que estamos a falar de um serviço de streaming, o maior serviço de streaming pago do mundo, e quando distribui dessa forma, torna-se muito mais simples de se ver, muito mais simples de acompanhar, muito mais simples de seguir. Pessoalmente, acho, e vamos ter agora a introdução no próximo ano da Amazon Prime para esta vertente. A Amazon Prime, que já transmite alguns jogos, não no mercado dos Estados Unidos, mas, por exemplo, no Brasil. Que influência isso pode ter? É certo que a Amazon Prime não é uma Netflix, não é, mas é um serviço de streaming com alguma relevância, ou se calhar o terceiro serviço de streaming com mais relevância atrás da Netflix e do Max. Eu acho que isto tem uma influência muito grande. É certo que os chamados contratos televisivos de desporto vão mudar nos próximos anos. Não tenho dúvidas nenhuma. Vamos começar a falar de distribuição global e acho que as plataformas de streaming vão ser muito utilizadas para esta distribuição global. E mais do que isso, quando essa distribuição global pode servir para aumentar esses mercados. Com isto dito, é certo que o jogo mudou. O jogo mudou e, por vezes, o jogo não é tão apelativo como era de outrora. Eu estava a ver com um amigo meu
que vocês dois conhecem, o Rui Matias, um jogo dos Celtics, e é certo que o jogo dos Celtics não é tão apelativo. É certo que nós estamos a falar os dois, e ele sendo um fã casual da NBA, que acompanhava ali nos anos 2000 a ideia do Kobe Bryant, fã acérrimo dos Knicks e do Carmelo Anthony, ele diz, isto não me atrai. Até disse a ele, olha, vê o jogo dos OKC Thunder com os Cavaliers, porque faz lembrar um bocadinho a NBA antiga. E se calhar temos aqui uma questão que mudou o paradigma um bocado, e até às vezes encontramos isso nos próprios jogos da NBA, que é o triplo tornou-se muito fácil e tornou-se muito difícil a defesa do triplo. Ou seja, parece que ensinou-se primeiro a conversão do triplo, tornou-se mais fácil a conversão do triplo, é uma questão de lançamento, e a defesa não se tornou. Ou seja, quando a defesa se calhar acompanhar, ou seja, nós falamos de grandes defensores de perímetro, ok, falamos dos OKC Thunder, falamos dos Celtics, é certo, mas não são assim tantas equipas que sabem defender bem o perímetro. Quando tivermos uma defesa de perímetro, como temos se calhar uma defesa do pintado, se calhar as coisas vão mudar. Com isto acompanha a questão de, se a NBA quer mais espetáculo, também pode mudar as regras a seu favor. Uma das ideias é a questão dos 3 segundos defensivos e ofensivos, não é? Querem que aumente a preponderância do garrafão. Deixem as pessoas atuar no garrafão. Olhamos para a Euroliga, é certo que não existem jogadores que estão corpulentos ou tão atleticamente fortes que façam as penetrações para o cesto, mas mesmo não sendo, existem penetrações no cesto. Se nós permitirmos essas penetrações, se calhar há mais espetáculo. Digo eu. Estou aqui a sugerir. Mas são duas coisas dispares. Ou seja, a questão de... É certo que o produto mudou. O produto é mais tecnicista. E existe esta questão, esta diferença clara. Que a defesa ainda não acompanhou o triplo a 100%. É certo que já temos grandes defesas de perímetro, mas não... Ou seja, vamos chamar dos tempos do Jordan, qualquer pessoa sabia defender o mid-range. Mas sabes que, desculpa, não queria cortar o raciocínio, mas é difícil as equipas adaptarem-se a defender o triplo, porque os jogadores agora lançam de qualquer lado, lançam do meio da rua. E há ali... Isso é verdade. É difícil. E a questão é que a defesa não vai querer avançar muito, ou seja, não vai ter uma defesa tão alta. Cada vez mais o lançamento não é perto da área restritiva do 3. É cada vez mais distante. É para aí 1 ou 2 passos antes. E a defesa não vai estar muito à frente e depois abrir espaço. É verdade. Isto é aquela coisa. Os jogadores não vão marcar... não vão estar à espera que... Pronto, são exemplos que uma pessoa pensa quando esses lançamentos mais longos. O Curry e um Trae Young não vão guardar logo ali à frente, que é para ele não lançar. Normalmente aquela pressão que fazem é para atrasar um bocadinho o ataque. Pronto, nós sabemos isso. Mas é que ele só estou aqui para te chatear, mas não estão a marcá-lo para defender de uma forma... ele vai lançar daqui. E há um lançamento que lembra muito, que é o Lillard. Esqueci-me do Damian Lillard também, que lança também do meio da rua. Ele ganha uma série de playoffs, porque ele está a ser guardado pelo Paul George. O Paul George na altura em alta. O Paul George está a guardá-lo na linha de 3 pontos. E ele está a não sei quanto tempo de distância. Ali alguns, não sei quantos centímetros, quantos metros, pronto, está ali a se afastar e ele lança do meio da rua e ganha o jogo. Como é que se defende isso? É aquela dificuldade. E ele fez um passo da diagonal, ou seja, ainda criou mais espaço para o Paul George. Ele lança quase de casa, ele foi para casa lançar. Mas, falo isto, mas depois nós olhamos para a Liga e quem são os jogadores na Liga que dominam mais na NBA? Os últimos MVPs foram MVPs por lançarem muito bem triplo. Também, mas quer dizer, o Giannis não é um lançador. E é dos melhores jogadores da Liga. Não, o Westbrook e daí vem, e o Harden. Basicamente é o Harden e o Curry. Pronto, exato. Mas nos últimos anos são jogadores que não são esses que nós vemos aqui. São aqueles que só lançam triplos. Sempre é que a questão é que nós fomos vendo, e nós, há muitos jogadores que tiveram minutos na NBA e em grandes equipas porque lançavam triplo. Só. E apenas. Há vários jogadores aqui. Muitos minutos de jogadores que estavam na NBA porque eram grandes. É assim,
não era... não é desrespeitar, porque ele não era um dos piores jogadores. Era um dos lançadores que eu me lembro que jogou em todas as equipas que era para título, era o Kyle Korver. Não sei se vocês recordam. Sim. O Kyle Korver, defensivamente, aquilo não era... está ali para defender. Ele está ali para mandar os triplos e para ficar quente e lançar triplos. Portanto, isso foi-se criando uma arma cada vez maior. Só que não estou a dizer que é fácil, porque pronto, eu não era capaz de lançar triplo, mas parece que fazer o lançamento triplo é aquela ferramenta mais... pode ser mais básica, digamos assim. Enquanto, comparando com os talentos que há na NBA, do drible e aquelas penetrações e tudo mais, por isso é que ver jogadores a lançar triplo durante 48 minutos pode se tornar aborrecido, claro. Sobretudo se não entrarem e vermos a distância a aumentar para a outra equipa. Exato. E mais do que isso, tem aquela questão, desculpa só salientar, que é muito mais fácil tu ensinares a um jovem na formação a mecânica de lançamento propriamente a questão atlética. É muito mais fácil. A mecânica de lançamento tu vais aprendendo. É certo que depois tens uma questão, por exemplo, mecânica de lançamento. Um jogador de tamanho Trae Young nunca pode ser grande atlético, por exemplo. Um jogador de tamanho Trae Young... Depois tens jogadores que têm mecânica de lançamento completamente errada, mas funciona, como o Tyrese Haliburton. Aquilo não é suposto ser assim, mas funciona. Eu, por outro lado, também quero trazer à conversa uma questão que pode acontecer, que é todos nós conhecemos o talento, por exemplo, dos jogadores como Nikola Jokic. E como o Nikola Jokic é fenomenal. A pergunta que eu faço é, sendo o Nikola Jokic o melhor jogador da NBA para mim, de longe, o basquetebol dele é atrativo para um fã casual? Não. Aliás, percebem o que eu estou a dizer? O basquetebol atrativo, até vou-te ser sincero, basta ver, por exemplo, as votações que a NBA liberta de All-Star, em que vês Lamelo, por exemplo. Sim, é verdade. Ja Morant, e o Ja Morant, por acaso, não anda assim tão a atacar o cesto, mas é outro que também... os flashy players, era isso que atraía as pessoas. O Zion, por exemplo, se o Zion tivesse uma época de partida a loiça, tu tinhas o Zion com muitos votos. Muitos votos. É esse tipo de... Em os tais jogadas loucas de lançar triplo. O Lillard, por exemplo, foi muitas vezes para o All-Star e, como agora no Oeste titular, porque lançava no meio da rua. Pronto. Verdade. E a malta... É por isso que na questão... E desculpem puxar um bocado o tema anterior, que foi a questão das audiências, mas a malta diz que das audiências estão a baixar por causa do triplo. Mas tu vais a ver os highlights principais, que a NBA liberta e a nível de visualizações, likes, isso, é os triplos do Lamelo, é os triplos do Curry, é os triplos do Trae Young, é os triplos do Lillard. Claro, ok, tens aqueles afundanços, como eu disse, do Ja Morant, do LeBron também. Ou seja, e a NBA, a nível de audiência, agora... Como falaram bem, esta nova geração é TikToks, vídeos curtos do Twitter, resumos e highlights rápidos e siga. Que isso, a NBA, se não é a liga com mais visualização de redes sociais, deve estar lá perto. Porque é um absurdo. As jogadas, os momentos que atraem as pessoas. Exato. O Trae Young valorizou por causa disso, os triplos. Que depois chega a um ponto, os miúdos já querem lançar como o Trae Young. Só que a malta pensa que o Trae Young lança 80 ou 90% de triplo, que nos highlights que viu o homem a marcar 8 triplos em 10. E não é bem isso. Estás a ver? Há jogos que o Curry e o Trae Young lança muito mal. E depois, só a última questão, a última coisa que eu quero dizer da questão de audiências. Eu detesto quando a malta compara as audiências de agora com as de audiências de Michael Jordan. Da altura de Michael Jordan. Nada contra o Michael Jordan era. Mas tipo, meus amigos, na altura de Michael Jordan só tinhas a televisão e não tinhas lá está, como o Bruno diz, não tinhas um telemóvel, tinhas a League Pass, não tinhas a box para puxar a fita atrás. Tu vias aquele jogo, se não visse, acabou. Não vias no dia seguinte, acabava. Tinhas que ver em direto, mais nada. Agora não. Agora tu podes ir fazer qualquer coisa, ou mais urgente, ou coisa, e depois ver o jogo da NBA. Por exemplo. Mas eu acho que isso não é... Desculpa interromper. Vai. Não é esse. O problema não é esse, honestamente. Eu acho que o problema é o year on year, a redução drástica. E reparamos a redução drástica, por exemplo, nos últimos 3 ou 4 anos, os hábitos de consumo de
de audiovisual não mudaram assim tanto. Eu acho que isso deve ser preocupante para a NBA. Sim, só que eu não estou muito, quer dizer, eu não estou preocupado com isso, porque a nível do interesse da NBA, eu acho que não tem descido, como estávamos a falar há pouco. Tem já havido uma nova tendência, é isso que eu queria dizer, era tipo, e como estavas a... agora já não há tanta paciência em ver tantos jogos, que agora chega um ponto, vai ao Twitter, vê eu acho que os 82 jogos, é excelente para a NBA no sentido de receitas. Os 74 bis só acontece por causa dos 82 jogos por equipa, não tenham dúvidas nenhuma. Sim, mas depois prejudica o interesse individual do jogo, na minha opinião. É assim, isto, vocês, pronto, a NBA são 82 jogos e tem a audiência que tem, está ali a flutuar neste momento. O beisebol norte-americano, a MLB, são 160 e não sei quantos jogos. Todos. Há semanas que equipas jogam todos os dias. Todos os dias. Jogam todos os dias, por isso é que eles têm 50 mil jogadores e 50 mil equipas. Aquilo é pronto, não sou um grande entendido de beisebol no geral, mas são muito mais jogos. A questão aqui depois também é das audiências e do público. Eu nunca, infelizmente, nunca consegui e não consegui ainda ver num jogo de NBA ao vivo. Mas parece-me claramente que o espetáculo ao vivo é muito melhor do que na televisão. Porque há muitas paragens. Há anúncios. E às vezes o anúncio, deixa eu ver o que é que está a dar do outro lado. A pessoa muda para outra coisa. E perde perder ali a distração. Porque isto bate um bocadinho, acho que junto àquilo que estavas a dizer, Cirilo, da falta de atenção que as pessoas têm neste momento, as gerações e tudo mais, porque é tudo mais rápido, deixa ver aqui, ver o vídeo ali, ver aquilo, e em NBA há tantas paragens e tantas coisas a acontecerem, não pode ali às vezes perder. Eu acho que a NBA, o que eu quero dizer é que a NBA pode perder nisso, mas depois ganha noutras coisas, porque, como eu digo, eu acho que a NBA, a liga, a nível de highlights, é como eu disse, deve ter mais highlights. É absurdo. Se o Jamarant faz um afundanço, por exemplo, contra o Embanyama, esqueçam. Vai ser o... a internet mais eu acho, lá está, a NBA trabalha muito bem as redes sociais e a promoção das redes sociais. Sim. Não podemos esquecer. E faz vídeos, e no YouTube também, Bruno. Eles fazem os melhores momentos da semana, no mês, os melhores afundantes, não sei de quê. Tipo, mas, malta, não podemos esquecer que para trazer dinheiro, tu tens que ver o jogo. No sentido em que, para a televisão, para pagar aqueles direitos, ou seja, nós pagam aqueles direitos porque também estou à espera para ganhar dinheiro com os anúncios. E isso tem uma preponderância grande. Ou seja, tem que haver, se calhar a NBA tem que pensar, esta taxa de, vou chamar, turnout, de visualização na rede social para o jogo efetivo que a NBA está a ter. E se calhar isso é muito baixo. A nível de televisão, a NBA não está preocupada. Aliás, estas negociações que vocês acompanharam, até a TNT não conseguiu acompanhar. Chegou a Amazon, mandou a TNT, disse, chegou a um ponto, não dá. Não deu para acompanhar. Ficou lá, está com o grupo da Disney, que é onde está a ESPN, não é? Depois já, à partida já se estava, ok, vão manter. Mas quando apareceu a Amazon, que veio com tudo, a TNT disse, não dá para... E preparem-se que vai ser, e se calhar daqui a 10 anos vais ter a Amazon contra a Prime, contra a Apple TV, Max, contra a Max. Não tenho dúvidas nenhuma. Eu tenho aqui só 2 pontos. Voltando atrás, Ciro, tu falaste da NBA e os números da NBA com o Michael Jordan. Michael Jordan, se a NBA dissesse Michael Jordan vai lançar uns cestos em direto na televisão durante meia hora, era mais visto do que tudo na televisão. Michael Jordan transformou completamente aquela liga. Nada se compara. Se tu hoje sabes de todo mundo da NBA, toda a gente conhece, é o Michael Jordan. Tu vais perguntar à gerações mais velhas, quem é que conhece da NBA? É os Bulls, o Michael Jordan. Os Bulls ainda hoje são uma equipa super popular no mundo por causa do Michael Jordan. E não há nem que nunca. Por isso é que a NBA, ao longo destes anos, qualquer jogador que apareça é o próximo Jordan. Sim. Tomara eles que aparecesse um próximo Jordan com o conhecido. Toda a gente sabe quem é o LeBron James, toda a gente sabia quem era o Kobe Bryant. Ok. Mas o Michael Jordan
vendo NBA, não vendo NBA, sabias quem era o Michael Jordan. E, portanto, por isso é que tu tens os 2 jogos com mais audiência de sempre na televisão foram a final de 98, o jogo 7, e a final de 93, com o Michael Jordan. Não há aqui sequer... E a final de 98 era o suposto último jogo dele. Exato. E qual foi... Mas depois vemos, qual foi o terceiro jogo mais visto de sempre? Foi em 2006. Em 2016. O jogo 7 dos Cavs com os Golden State. Portanto, não foi há tanto tempo assim. Eu tenho isto... Portanto, houve um crash. Eu também tenho uma opinião. Que esse jogo era coisa histórica. O tal 3-1. Exato, claro. LeBron contra Curry, que o Curry já estava a começar a ganhar um grande nome e o LeBron era a cara da liga. Mas, sabes que eu tenho uma opinião, isto pode ser controverso, mas a NBA, nesses anos todos de Michael Jordan e tudo mais, apesar de tu saberes, pronto, Michael Jordan era a equipe, os Bulls eram a melhor equipe e dominavam, tu não sabias, portanto, tu nunca sabias, será que os Bulls ganham mesmo? Será que alguém consegue ganhar aos Bulls? Será que os Bulls perdem na final? Porque havia grande luta. Isso tornou-se numa altura da NBA em que, estes anos, 2016, 17, 18, sabias, ok, é a equipa do LeBron na final com os Golden State. E sabes que era aquela equipa que eram... Portanto, exato. Portanto, aquelas dinastias que se foram criando... Aquelas dinastias que se foram criando e os Big Threes que iam sempre às finais e dominavam e tudo mais, acho que também afastaram um bocado as pessoas, porque deixou de haver aquela luta para perceber quem é que lá chegava. Era um bocadinho... Atenção, que era de Michael Jordan, que nos primeiros títulos era o... Aliás, eu leio assim ali documentários isso, e até numa coisa até dou razão, porque o Michael Jordan teve aqueles 6 títulos seguidos, mas teve ali uma paragem, nós sabemos, foi para o beisebol e não correu bem. Mas aqueles primeiros títulos eram o coisa. Só que lá está, o que acontece muitas vezes nessas eras é um bocado, quando uma equipa está sempre a ganhar, chega um ponto, são os vilões. Um bocado como os Warriors, vamos dizer assim. Os Warriors chegam a um ponto, Kevin Durant, depois com a questão de Kevin Durant, ainda ajudou mais. Mas a coisa, só que o do Michael Jordan foi diferente, porquê? Porque ele depois aconteceu aquela cena, saiu para o beisebol e era super famoso, e depois quando regressou, ainda por cima perdeu contra os meus Magic, não esquecer isso, é que a malta às vezes esquece que regressou e pensou que ganhou logo, não. Eles perderam, é verdade, não foi numa época completa, vamos dizer assim, ele chegou mais ou menos à altura, olha, foi para esta altura que regressou em janeiro. Meio da época, sim, regressou meio da época. Exato, e depois perdeu contra os meus Magic, mas a seguir voltou e ganharam. E depois, nos últimos anos, 97, 98, pronto, o 98 então era o Last Dance, pronto, era para saber se ganhava na Last Dance, não é? Que à partida ia ser mesmo o fim do ciclo. Agora, uma coisa, Michael Jordan ficou conhecido no início como Air Jordan, correto? Air Jordan e os afundantes e tudo mais. Mas não era esse o Michael Jordan do segundo tripit. Não era. Mid-range. É lançamentos. É igual a triplos, só que um bocadinho mais à frente. Exato. Era lançamentos na mesma. Só que era aquela estrela e era aquela história. E eu acho que as pessoas seguem muito histórias. Você está a dizer, aquele jogo 7 de voltar de 3-1 em 2016 foi a história toda. E depois, não sei se lembram, na altura, por acaso foi no MLB também, na final do MLB estava igual, estava 3-1 e a equipa também perdeu 4-3. Portanto, foi tudo ali a história a acontecer. Se tiver história, isto é qualquer desporto, falaste de MLB, no futebol, finais em que tens ali uma remontada, tudo isso fica gravado nas nossas memórias. E os melhores momentos do desporto são graças à história que tem, que estão envolvidas. Vou dar aqui um exemplo muito paradigmático. Se calhar a temporada que fez as pessoas voltarem a ver Fórmula 1 2021, quando chegamos a Abu Dhabi. Exato. E está e o Lewis, ao ponto 5 empatados o Lewis Hamilton e o Max Verstappen. E além disso foi história porque foi o primeiro título do Max. É certo que agora vamos a ver e se calhar o interesse da Fórmula 1 está um bocadinho mais diminuto do que estava nessa altura. Eu lembro que o mundo quase parou em 2021 para ver essa corrida. Sim, é um bocadinho isso. Cresceu muito. Porque, aliás, e lá está, porque
porque Lewis estava a ser uma espécie de vilão, porque estava sempre a ganhar, Sim. e depois de repente aparece o Max a fazer frente e pronto. É verdade. E depois tens a questão E agora, da série Drive e agora nesta altura, sim, e agora tens na altura em que, acompanhando, pronto, o Max Verstappen é o vilão porque está a ganhar há muito tempo. Exato, agora é o Max que está a ficar uma espécie de vilão. Exato. E pronto, as pessoas querem sempre isso. E é um bocadinho isso das histórias. E acho que a NBA também foi perdendo um bocadinho. Porque é aquilo nós víamos. Agora há estrelas, há jogadores mais jovens. Parece-me que os jogadores mais jovens não se estão a juntar tanto como esta geração LeBron e pós-LeBron que se juntaram, fizeram ali as super. Quer dizer, a primeira super team até foi os Celtics. As pessoas esquecem-se disso, mas foi Sim. Garnett, Paul Pierce e Ray Allen. Yeah, o Ray Allen dizer na altura do draft: espera aí, eu só vou se só vou trocar se os super teams começam e quer dizer, era diferente os Celtics com o Paul Pierce e o Garnett e o Allen do que esses três estarem separados, cada um em sua grande equipa. Não é? E depois fica tipo mal a bater, vamos dizer assim, vamos ser sinceros. Quando vêm essas super equipas, são um alvo a bater. Por exemplo, os Suns. Os Suns formaram este Big Three, que não está a correr muito bem, e porque também são aquela equipa um bocado alvo a bater no sentido, mesmo dos mídias, estão ali à espera qualquer coisa para... Filadélfia. Para atacar. E Filadélfia é a mesma coisa, não é? Ou seja, chega ao fim, é como tu dizes. Quando há uma narrativa e uma história... Não é? É assim, se tu juntas os melhores jogadores, é normal que a pressão está em ti. Claro. E depois é que para mim das super equipas, só duas é que resultaram bem. 3 com os Celtics, mas 2 das novas super equipas. Foi Miami, aquilo. Sim. E foram os Golden State Warriors. Tirando isso, as super equipas que foram criando. Mas o core foi construído e juntaram o Durant. O core já era uma super equipa. Klay Thompson e Steve Curry. E juntaram o Durant, aquilo foi batota. E pronto, e foi batota. Assim, o Draymond também. Batota, não há nada a fazer. E depois, quer dizer, as duas equipas que iam à final nessa altura eram duas super equipas. LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love. Isto, portanto, era aquelas duas equipas, sabias que é esperar o ano inteiro para ver aquelas duas equipas jogar. Se calhar não tenho interesse de ver a época regular. O ponto que o Bruno quer dizer é, e já vamos falar deles, o jogo OKC Thunder, a construção que foi os Warriors foi mais saudável do que qualquer Big Three, porque foram formados no draft. E atenção, acho que normalmente, e como estamos a falar da questão das narrativas, nós gostamos disso. Nós gostamos, enquanto ser humano, de ver isso. Se calhar imagina, vermos o que aconteceu com os Celtics. É certo que eles fizeram aquelas duas trocas grandes, o Porzingis e o Drew Holiday. É certo. Mas já vemos o Tatum e o Brown e o Al Horford, por exemplo, há muito tempo juntos. Nós vimos eles crescerem. E temos uma ligação emocional a isso. Imaginando que os OKC Thunder ganham este ano o título. Nós vimos estes miúdos a jogar, a chegarem ali. O Shea não foi draftado, atenção, mas veio da troca de Paul George, ou seja, foi de uma troca... Novo. Foi muito novo para os OKC. Nós gostamos disso e gostamos dessas narrativas. Eu acho que nós parece, e eu aí concordo com o Rafael, parece que a própria NBA e a própria estrutura à volta da NBA não está a pegar nas pequenas narrativas que estamos a ter. E temos várias. Mesma história dos Cavs. Vou-vos dar aqui um exemplo. A procura do Luka do MVP. É certo que o Luka tem estado lesionado, mas podemos contar esta história nos últimos 5 anos. É aquele jogador que esteve sempre ali perto e nunca conseguiu. A história do Embiid e dos playoffs. É uma história. Sim. Por mais que nós gostamos ou não do Embiid, é uma história. As last runs efetivas, tanto do Steph Curry como do LeBron James. E se calhar, e quem diz isto também diz do Kevin Durant. São narrativas importantes. Até dizia da história que foi uma coisa que mexeu muita gente e deu muitos olhos a uma equipa que nunca teve assim tantos olhos. Foi o Kawhi Leonard ser trocado para Toronto.
E ganhar um título depois do que lhe aconteceu em Santo António. E criou aquela narrativa, aquela história, criou uma super estrela ainda maior no Kawhi Leonard. Sim. Verdade. Que depois foi o rei das lesões e pronto, perdeu-se um bocadinho. Mas a história à volta daquilo, com o Kawhi Leonard e os Toronto Raptors, toda a gente falava daquilo porque foi uma coisa fenomenal. E mesmo contra os história, Sixers, aquele lançamento que bate em todo lado, que tinha para bater e depois entra. O Embiid chorar, que ficou ali tudo marcado. E é a história. Mas também acho, é difícil neste tempo que temos, a NBA ou qualquer outra liga de desporto, conseguirem controlar narrativas quando temos tanta gente a criar conteúdos e a falar nas redes sociais, a criar as narrativas. E fala-se das coisas, há muito mais informações e muito mais confusões também, muito mais drama, mas drama daquele que não atrai pessoas, drama daquele que só chateia. E depois, falaste disto, tocaste num ponto interessante, que é, e quando tens malta na televisão, que ainda por cima são ex-jogadores da NBA, que, não sei, deve ser egocentrismo, só pode, enxovalhar os jogadores da atualidade. Epá, eu já estou farto de Shaquille O'Neal a gozar com o Rudy Gobert, com não sei quem, não sei o que mais, só para aumentar o seu ego, porque isso não ajuda a sério. E é uma coisa que eu não percebo, eu não percebo como é que são antigos jogadores da liga, da modalidade em si, que estão ali para promover a liga, são um veículo e às vezes eu vejo que a David lá está nas redes sociais que, mano, eles são pagos para promover ou para rebaixar a liga. Às vezes parece que é para rebaixar a liga, quando eles gozam com tudo e mais alguma coisa, não é? Tipo, não podemos ser todos o Henry, que faz um trabalho excelente de promover o futebol atualmente. Por exemplo, na Liga dos Campeões. Opa, a questão é que é assim. A questão é que sempre houve e sempre vai haver. Sempre houve e sempre vai haver aquela ideia que no meu tempo é que é bom. Ou seja, nos fãs... Sim. É que é claro. O problema é, e eu aí concordo com o Cirilo, é tu estás a dar literalmente um megafone a esta narrativa. Pois, tu não controlas os produtos, não fazes um produto... E quando tens, se calhar, o produto mais visto, ou o programa mais visto, que é o Charles Barkley e o Shaquille O'Neal, e tens esta narrativa constante. Exato, era aquela ideia do o Curry nunca jogaria connosco. Não sei quê. Bruno, era como se num jogo de futebol, tivesses o Luís Figo a comentar, o Rui Costa, e virasse assim, o Bruno Fernandes, no meu tempo, meu Deus, não aguentava, não sei o que. Também posso dizer, eu posso se calhar dizer assim, cara, o Shaquille O'Neal, com as limitações todas que tem agora, se calhar não tinha lugar na NBA. Posso dizer? Mas o que mais fico coisa é, em vez de estar eu acho que tinha, mas compreenda a ideia. O que eu fico mais chateado... Mas se calhar não seria o Shaquille O'Neal. Se me entendem? Mas, sim. Outra conversa. O que eu fico chateado é o que eu estava a querer dizer é esta que está lá, que é para promover e ajudar. Exato. E chega ao fim não está a fazer isso. Está aí tudo pela onda negativa e não... Acho que não ajuda, pior. O saudosismo não ajuda. E mesmo aquela coisa que eu estava a dizer há bocadinho de qualquer jogador que entra é o próximo Michael Jordan. Não, exato, deixem o Michael Jordan, exato. Deixem o Kobe Bryant, deixem o próximo LeBron. Não, o Zion era o próximo não sei aqui, o próximo não sei o que. Não, é o Zion, é o futuro. Peguem nesses nos nomes que entram e são o futuro. Há sempre as comparações ao antigamente. Quando tu comparas ao antigamente, estás a comparar ao que era melhor. E depois corre mal, que é, o Tatum, mas o Tatum não tem áurea. O Jamorant, mas o Jamorant fez as neiras. O Zion, porque está lesionado. Agora o Anthony Edwards vai ser o quê? Não é? E depois é o Cooper Flag, depois, por amor de Deus. Acho que um dos melhores rebounders que esta liga já viu, acho que fez muita asneira. Chamava-se Dennis Rodman. Acho que fazia muita asneira. Um bocadinho. E acho que, por exemplo, outro craque de Filadélfia, Allen Iverson, também fazia... Treinar não era com ele. Allen Iverson, que era um grande ícone global. E ele e Kobe Bryant. Meu Deus.
Bem, malta, vamos ter que passar agora para falar dos líderes da conferência. Tivemos lá está o tal grande jogo, que curiosamente teve um registro muito interessante da audiência. Teve um registro muito interessante, porque lá está, foi muito bem promovido e tinha uma história. Qual era a história? Os Cavs com 10 vitórias seguidas, o OKC Thunder com 15 vitórias seguidas, e ambas as equipas, pelo menos na altura, agora não sei, porque tanto os Cavs já perderam o jogo, ambas as equipas estavam on pace, ou seja, a caminho, digamos assim, por causa da percentagem de recorde que tinha, estava on pace dos 73-9 dos Warriors. Exatamente. Ou seja, tudo isto ajuda para a narrativa. Nunca no meu tempo era muito melhor. Mas tivemos um jogo espetacular. Os Cavs ganharam 129-122 à equipa de Oklahoma, que aliás, este foi o pior registro da equipa de Oklahoma de pontos sofridos. A equipa nunca sofreu 129 pontos esta época. Foi um belíssimo jogo. É verdade que para a malta do Oklahoma podem vir com aquela narrativa, faltava o chat, porque sim, o Hartenstein, que jogou bem, atenção, esteve bem, mas claro, com o Allen e o Evan Mobley sentiu-se ali um bocado aflito, que é normal, não é? Ter ali dois grandes, e ainda por cima, grandes jogos dos dois, principalmente Jarrett Allen, que está a ter um jogo bastante interessante. Mas, de certo modo, passando para ti, Bruno, comentários para este jogo e também para estas duas equipas, que atenção, o Oklahoma City Thunder perderam, mas pá, mostraram que realmente são uma grande equipa. Aliás, já tinha mostrado, por exemplo, no jogo do fim de semana passado contra os Celtics, não é? Eu quando disse ao Rui, quando mandei-lhe uma mensagem a dizer vê este jogo, porque é aquele que representa tudo aquilo que nós gostamos da NBA, é verdade. É certo que houve 120 e tal pontos, mas houve defesa. O ataque nunca foi... Às vezes, quando vemos o Mazzulla Ball, por exemplo, dos Celtics, não foi. Foi variado, tanto de um lado como do outro. Ataque ao cesto, ataque ao triplo, isolamento. Foi um jogo que eu vi e senti. É isto que eu gosto da NBA. São duas equipas que estão incríveis. Incríveis. Eu dou o favoritismo, se calhar, numa série de playoffs aos OKC Thunder. Acho que ainda existe algo, se calhar, algumas falhas no jogo de Cleveland que podem às vezes ser exploradas quando estamos a falar de uma dinâmica de set. Mas é certo é que o que eles provaram é que são as duas melhores equipas neste momento a jogar. E por muito que, e acho muito bem, falemos do ataque de ambas, nós temos de falar muito da defesa. Que joga a nível defensivo e para quem gosta mais da parte tática, como eu não sou muito de highlights, não sou muito dessa questão. Sou um velho saudosista do Restelo, que ainda gosta de um 91, 89. Isto fez-me voltar a esses tempos, mesmo sendo, vou falar um jogo moderno, com a utilização mais do triplo e afins. Gostei muito do jogo. Acho que é o que eu vos digo, acho que numa série de playoffs, se fizéssemos o outro jogo, se calhar já iria ganhar os OKC. Acho que é uma coin toss entre estas duas equipas neste momento. Dou ainda um bocadinho de favoritismo aos OKC, principalmente se vier o chat. Contudo, acho que temos aqui Zoom. E eu que não estava a dar muito propriamente a palmatória a Cleveland, principalmente quando iríamos falar em playoffs, acho que estava a falar muito mais da questão da fase regular. Acho que eu agora aqui... Dou aqui um bocado as flores e acho que, ok, temos aqui candidatos pelo menos a uma final de conferência. Acho que já podemos considerar aqui os Cleveland Cavaliers, não na mesma tier com os Celtics, mas naquela second tier, vamos dizer assim, de candidatura. Sim, ali sim, ao lado dos Knicks. Exato, ali ao lado dos Knicks. Eu sou sincero, eu acho que eles assim, e as palavras que o Bruno teve agora são minhas também. Claramente, os Cavs ouviram-nos a falar no início da temporada e pensaram: não, vamos mostrar a estes três que estamos cá a sério. Compreendo as reservas que o Bruno estava a dizer sobre os playoffs, sobretudo Donovan Mitchell, e pronto. Mas
acredito que este jogo provou claramente, e era um jogo para provar mais os Cavs, para se provarem, é aquelas statement wins, aquelas vitórias de não, somos a sério. E já ganharem aos Celtics perderam alguns jogos, tem aqueles jogos assim menos conseguidos, mas os OKC estavam num grande momento e os Cavs estão numa grande época, basicamente, e eu acho que eles merecem estar para já, nessa tira acima de candidatos ao título. Eu acho que tem tudo para se ver estes 7 jogos nos playoffs, na final. Eu sinceramente não sei se há firepower. Falaste dos Knicks, comparação. Neste momento, eu acho que os Knicks estão atrás dos Cavs. Os Knicks, estão nos standings, claro, toda a gente está, mas acho que em termos de ganharem o jogo e 7 jogos, possivelmente entre as duas equipas, não sei como é que seria. Acho que os Cavs estão muito bem posicionados. Cavs, Thunder e Celtics neste momento acho que são as 3 equipas ali mais, para mim, candidatas a chegar às finais. Portanto, uma de um lado, duas do outro. Mas foi um jogo, foi fantástico. Isto foi duas equipas a dar tudo. Apesar deste jogo, se calhar, ser mais para os Cavs, também era um bocadinho os Thunder sentiram isso. E o ambiente, o jogo, tudo o que se foi sentir à volta do jogo foi um jogo de playoff, parecia. E ali houve muita luta parte a parte. E falaste do Chet não está presente. O Chet não está presente, mas eles também ganharam 15 jogos seguidos. Ganhando a Celtics, ganhando aos Knicks 2 vezes. Uma delas miseravelmente para os Knicks. E tiveram ali grandes vitórias, mesmo sem o Chet Holmgren. Portanto, acho que falámos, não sei se foi semana passada, que esta é uma grande equipa mesmo sem o Chet. E é. E é verdade, o jogo podia pender para qualquer outro lado. Para qualquer outro lado. Para o outro lado, se uma bola ali que entra, um passe, qualquer coisa, e há grande defesa, e houve grande defesa neste jogo, mas depois é aquela questão, há grande defesa, mas também houve grande ataque. E foi uma jogatana, como costuma dizer, e 7 jogos disto, por favor, sim. É só isto. Sim. E já no jogo em si contra os Celtics também foi um belo jogo. Também, principalmente a recuperação ali do jogo em si Thunder. Sobre os Cavs. E mesmo, mesmo o jogo contra os Knicks em Oklahoma foi um grande jogo. Aquilo foi um jogaço enorme. E os Thunder outra vez deram a volta, voltaram viram de trás e ganharam o jogo. Aquele quarto período foi avassalador. Mas também foi um grande jogo. Aquilo foi sempre ali taco a taco e as duas equipas muito bem. Sim. Os Thunder transmitem um basquetebol muito positivo ali na defesa, o próprio ataque lá está, não é, por exemplo, os Celtics são lançar triplos. E as outras... Desculpa, continuo. Tipo, como eu estava a dizer, o Shea dá ali, não vou dizer que é como o Kobe Bryant, obviamente, mas é um jogador que lá está... Isso. Não estou a dizer... É o Shea, Sim, estou a dizer que é. Mas é um jogador, lá está, lança de mid-range, tem boas tomadas de decisões, lá está, é playmaker, isso. E realmente, quando coisa está com o sexto, ou seja, toma sempre uma boa decisão. E como eu digo, o jogo em si Thunder depois tem aquela questão que nós falamos há pouco. São jovens, uma equipa que lá está, é uma novidade e quer ver estes jovens a subir os degraus, as etapas, e não sei o quê, para ganhar. Pronto, tem sempre essa coisa por trás que ajuda sempre. Tal um bocado como os Cavs, vamos a ver, os Cavs que tem, lá está, ok, foram buscar o Donovan Mitchell, mas tiveram que pagar por ele. Eram as 3 picos, essas 3 ou mais picos, ao Danny Ainge, ou lá ao GM dos Utah Jazz, mas tem aquela malta jovem, o Garland, Evan Mobley, que finalmente, nós já comentámos aqui, está a dar um belo passo. O Jarrett Allen, como eu digo, acho que está melhor, mais envolvendo no ataque, mais interligado, não é aquele poste de estou ali debaixo de cesto, ou vou fazer só o bloqueio para ajudar o Garland Mitchell a lançar, ou, lá está tal jogada, ou jogadas pick and roll. Não, é um jogador que pode fazer os handoffs, não é? Ou jogadas com o que nós vimos durante o jogo com o Mobley, coisa que não vimos no ano passado. Eu não vi as jogadas do Mobley a driblar e depois chegar ao fim, está aí Evan Mobley, não vou afundar porque está aqui um defesa, está aqui o Hartenstein, vou passar para ti. E o Evan Mobley afunda, aparece lá. Tipo, ele fez, se eu não me engano, 6 assistências.
Não pensámos muito em assistências quando falamos do Jared Allen, não é? Mas é bom ver que ele evoluiu a esse ponto e lá está. E a receber a bola, imagina, em ressaltos ofensivos, ganha a bola e a seguir, ok, Garland, estás indo no campo, passa a bola. Coisa que antes, se calhar, recebia e tentava ali afundar, finalizar a jogada. Agora não, vê assim, está ali um colega solto, passa a bola. Percebes? Circulação. Diz, Rafael. E só dizer que estamos em janeiro e para mim o prémio de treinador do ano está entregue. Sim. Não há aqui grande coisa. E vocês estão a dizer tudo. Vocês vão falar, eu estava-vos a ouvir e estava a adicionar aquilo que eu queria dizer, que tudo corre bem nos Cavs. Tudo está a correr bem. Sim. O banco entra no banco e aquilo. E tens os papéis definidos. Sim. E tens os papéis definidos. O Okoro é defensor de ponta de ataque. No ataque, depois em si, fica ali no cantinho e lança triplo, que é o que ele faz melhor. E pode fazer uns cortes e isso. Está Jerome muito bem com a bola na mão. Max Strus também. E lá está, há muita mobilidade e muitos jogadores que conseguem ter a bola na mão e fazer coisas. Caris LeVert também. Ou seja, é como dizes, com muita pena minha, o Kenny Atkinson é um grande favorito. Eu digo muita pena minha, porque o Mosley também está a fazer um trabalho extraordinário, mas o que os Cavs estão a fazer é muito, muito, muito grande. Agora, eu tenho uma questão para os OKC Thunder. Esta equipa já é tão espetacular, principalmente na defesa. Isto com o Chet, como é que vai ser? Qual vai ser a subida do nosso teto que temos ou expectativas para este Thunder? Com o Hartenstein ali, prontos, não vão ter dificuldades para, lá está, equipas, lá está, como os Cavs, ou como, por exemplo, os Timberwolves, com o Rudy Gobert, Randall, que são mais pesados, mais fortes, mais a luta das tabelas são melhores. Com estes dois, eu posso estar assim um overhype, mas estou um bocado a assustar-me como é que vai ser este encaixe do Chet com esta malta toda, não é? E nós já falamos disso várias vezes nos podcasts. Sim, mas eu acho que é a questão de estamos em janeiro, cá está, para quem não saiba, e quantos jogos é que eles fizeram os dois? Nenhum, mas... Sempre é que aquela... Exato. Portanto, são dois, vão ser ali, é o mesmo problema que pronto, puxa ali para os Knicks, que o Mitchell Robinson vai voltar e a equipa vai. Sim. A equipa está a jogar há meses daquela forma a adaptar-se aqui. Agora metes um corpo, neste caso, os Thunder. Não acredito que joguem os dois ao mesmo tempo, o Chet e o Hartenstein. Eu não acredito que façam isso. Mas pronto, se meterem os dois ali no campo em Oklahoma, como é que aquilo vai funcionar à volta? Sim. A nível ofensivo, ofensivo é fácil. O Chet vai estar na linha de fora, 3 pontos, pronto, e o Hartenstein vai estar ali no meio. Pronto, isso... Mas tem que haver ali período de adaptação, portanto eu não sei claro. É assim, é um grande jogador e aquilo resulta, e são todos grandes jogadores também, mas é a questão como é que se adaptam àquilo, chegam aos playoffs e estão a 100% as rotações todas ali, fico sempre um bocadinho dividido quanto a isso. Rafael, mas o Hartenstein, por exemplo, estreou muito bem, primeira semana esteve muito bem e ele até Rafael, ele parecia que estava já jogava na equipa já jogava há um ano ou dois para aquela equipa. Ele encaixou. O Hartenstein o Rafael sabe perfeitamente isso, porque ainda hoje se chora agarrado a uma fotografia. Não, isso vai acontecer quando o Jalen Brunson sair. Meu Deus! Depende de quem vier. Depende de quem vier. Não, mas o Hartenstein realmente encaixou lindamente nesta equipa. Eu até esperava, também por causa da questão da lesão, mas está realmente espetacular. Mas basta, concordo contigo. Trabalho de Tom Thibodeau. Sim. E nos Clippers, atenção, nos Clippers já dava ali... Não era a mesma coisa. Mas não era... Então, são 12 milhões de diferença de um ano para o outro de contrato. Mas só para terminar e para realçar o que tu disseste, não é, e concordo contigo, não é chegar ao Chet e aquilo vai encaixar logo tudo e o espetáculo. Vai haver aquele período de adaptação, mas atenção, se o Chet regressar este mês ou o próximo, lá está, tem fevereiro, março, abril, lá está ali 2 mesitos ali para a máquina ficar a olear e também confio no trabalho do Mark Daigneault, que nós conhecemos que é um bom treinador. Muito bem, malta. Está feito por hoje, aqui o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e regressamos então para a semana para mais um episódio aqui deste podcast, onde se fala apaixonadamente de basquetebol. Fiquem bem.